Nesse exercício, eu tenho aqui que, trabalhando 8 horas por dia, 3 pedreiros constroem a metade de um muro em 15 dias. Então, isso aqui é uma regra de 3. Hoje nós vamos colocar aqui as grandezas. Olha, horas por dia, né, que é o tempo de trabalho, jornada de trabalho, a quantidade de pedreiros, e o tempo gasto para concluir a obra, dias, em dias, tempo em dias, né? Então, olha, trabalhando 8 horas por dia, 3 pedreiros concluem a metade do muro em 15 dias. 15 dias. Aí ele fala o seguinte, um pedreiro sai. Se um pedreiro sai, então ficaram 2. Né? Tinha 9, saiu 1, ficou 2. Aí eles passam a trabalhar 9 horas por dia. Então coloca 9 abaixo aqui do horas por dia. No total, o muro foi construído em quanto tempo? Mas aqui, por exemplo, nós temos que saber quanto tempo, quantos dias demorou para construir essa metade do muro que está faltando, né? Porque aqui ele está falando que em 8 horas, 3 pedreiros levar 15 dias. Agora, com 2 pedreiros, vão trabalhar 9 horas. Eu preciso saber, né? Quanto tempo que esses pedreiros vão demorar para terminar a outra metade, né? Porque aqui ele fez a metade, aí ele quer saber para terminar teve essa redução de empregado, de pedreiro, e aumento da jornada. Ele quer saber o tempo total, né? Então nós temos que descobrir quanto tempo que gastou para fazer essa outra metade. A primeira metade gastou 15 dias e a segunda metade nós vamos descobrir aqui nessa regra de 3. Tá certo? Então veja bem, aonde está o X, eu coloco a setinha para baixo. E aí eu vou fazer a análise das grandezas sempre de acordo, perguntando para o X. Essa questão da jornada de trabalho, vamos relacionar ela com o X. Depois, a quantidade de pedreiro, vamos relacionar com o X também. Em cada momento, nós vamos fazer a perguntinha para o X, né? Então, veja bem. Vamos analisar, então, a questão da jornada de trabalho. Trabalhando de 8 para 9, estão trabalhando a mais, né? Se ele vai trabalhar mais tempo, vai gastar menos dia para terminar a obra, não é isso? Né? Trabalha mais tempo por dia, de 8 horas passou para 9. Então, aumentou a quantidade de horas trabalhadas por dia, eles querem fazer o serviço em menos tempo, né? Nesse momento que você faz a pergunta aqui, você esquece essa grandeza que você não está considerando, tá? Esquece a questão de pedreiro. Você faz a análise de 2 a 2, sempre perguntando para o X. Tá, então aumentou o tempo de trabalho por dia, o certo é obter menos dias para terminar a obra, né? Que é abreviar, que é terminar antes. Então, uma grandeza aumenta, outra grandeza diminui. Então, está invertendo, né? Então, grandezas inversamente, proporcionais. Então, se a seta aqui é para baixo, que é a minha referência do X para baixo, então aqui, como é invertido, como é inverso, eu vou fazer setinha para cima, para representar que é uma grandeza inversa da outra. Um aumenta, o outro diminui. Certo? Aí, agora, eu vou fazer a perguntinha do número de pedreiro para a quantidade de dias para concluir a obra. Tá certo? Olha, 3 pedreiros, um saiu, então ficou 2. Diminuiu a quantidade de pedreiro. Diminuiu a quantidade de pedreiro, vai gastar mais tempo para terminar o serviço, não é isso? Menos mão de obra, vai atrasar mais o serviço, mais dias. Então, uma grandeza diminui e a outra aumenta. Então, são inversos, né? Estão invertidas, né? Então, se aqui é para baixo, aqui vai ser para cima. Tá certo? Então, eu sempre faço essa pergunta para o X, 2 a 2. E o que está invertido, o que está sinal contrário, coloca a setinha para cima. Beleza. Agora, o que eu faço? Eu vou colocar aqui o que tem X, a razão que tem X, 15 sobre X primeiro, coloco igual, e vou colocar as outras razões multiplicando uma pela outra, né?
Agora, lembra que aqui, como é inverso, eu vou trocar aqui a ordem, ó. O que está em cima vem para baixo, o que está embaixo vem para cima. Então, 9 sobre 8. 9 sobre 8. Vezes a outra aqui da mesma forma. Como foi inversa, setinha para cima, então eu vou trocar a ordem aqui dos elementos aqui. Então vai ficar 2 e 3. Tá certo? Então essa setinha para cima aqui significa que eu vou ter que inverter os números aqui na hora de multiplicar a fração. Beleza. Agora o que eu posso fazer? Como aqui está multiplicando fração, eu posso simplificar ou dividir direto se der. 9 dá para dividir por 3, não dá? 9 dividido para 3 dá 3. 8 e 2 dá para simplificar, não dá? Eu posso simplificar por 2 em cima e embaixo, né? 2 por 2 dá 1. 8 por 2 dá 4. Quando não tem como dividir, a gente simplifica. 9 dividir para 3 dá 3. Agora 2 e 8 não dá para dividir, né? Mas dá para simplificar, que é dividir os dois números, o de cima e o de baixo, pelo mesmo valor. Então, divido 2 por 2 dá 1. Divido 8 por 2, sempre tem que ser o mesmo valor. Dividir por 2 por 2. Se dividir isso aqui por 4, aqui tinha que ser por 4. Tá? Então, ó, 2 por 2, 1. 8 por 2, 4. Os que sobraram, se der para simplificar ou dividir, poderia. Mas não é o caso, né? 3 e 4 não tem como. Beleza, então agora o que eu vou fazer? Vou colocar 15 sobre x antes do igual e vou fazer a multiplicação. O que sobrou aqui? 3 vezes 1. E aqui, 4. 3 vezes 1, 3. E embaixo sobrou 4. Certo. Agora, como é uma fração antes e uma depois do igual, eu vou multiplicar cruzado, né? Multiplico o que tem x primeiro. X vezes 3, 3x. 15 vezes 4, ou eu posso pôr 60, ou eu posso pôr assim, ó, 15 vezes 4. Quando a gente trabalha com regra de 3, o ideal é colocar assim, ó, indicar, não fazer a conta direto, tá? Porque esse aqui tá fácil, mas vai ter situações em que vai ter número que eu, simplificando, a conta fica mais fácil. 3x, eu vou pegar eu vou pegar esse 3 aqui e vou tirar daqui, né? Vai ficar só o x. X vai ser 15 vezes 4 dividido por 3. Esse 3 que está multiplicando passa dividindo. Agora, olha aqui, ó. Como está multiplicando, é uma fração, eu posso dividir, não posso? 15 dividido por 3, 5. Vai ficar x, que é igual 5 vezes 4, 20. Então, 20 dias, né? Então, a primeira metade, olha, a primeira metade. Ele gastou, a metade aqui, ele gastou 15 dias. E a segunda metade, que é o que eu calculei aqui, que é quando um pedreiro sai e aumenta o tempo de trabalho por dia, ele gastou 20 dias. Então, minha resposta, ele está perguntando qual o tempo total que o muro foi construído. O tempo total, o muro inteiro. Então, são as duas metades, né? Então, foi 35 dias. Esse foi o tempo que gastou. 35 dias para concluir o serviço.